Fala turma, beleza? A gente chega para falar sobre esse Mirassol que o Ceará enfrenta na próxima segunda-feira, próximo adversário da equipe do Ceará na Série B. É um adversário que eu fiz questão de acompanhar a partida contra o Brusque para tentar dissecar, tentar entender mais ou menos como é que vem essa equipe paulista, comandada pelo Moza, né? Um cara que esteve no Avaí, passou pelo futebol paulista também, está no Mirassol agora. E arma uma equipe que tem feito boas campanhas, tem feito campanhas regulares aí na Série B, brigou pelo acesso ano passado e agora chega com alguma expectativa nessa Série B, mas que perdeu na estreia por 3-1 para a equipe catarinense do Brusque, que está voltando da Série C do Campeonato Brasileiro. Até na projeção que a gente fez, né, nos programas de rádio, na internet de maneira geral, o Brusque vai muito mais candidato a um possível rebaixamento e o Mirassol meio de tabela para a parte de cima. A gente vê que o futebol ele prega essas surpresas e é sobre isso que a gente vai conversar aqui, falando sobre esse Mirassol, o próximo adversário da equipe do Ceará. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, é sempre legal para você estar recebendo os conteúdos, tanto do Ceará quanto também do Fortaleza, a galera que gosta de acompanhar os dois, a gente tentando falar sobre Série A, sobre Série B, movimentar aqui o canal falando de futebol nordestino, brasileiro de forma geral, então cola com a gente, obrigado pelo apoio de todo mundo e deixa o like nesse vídeo para que a galera do Ceará que quer saber um pouco mais do Mirassol acompanhe um pouco mais desse conteúdo, tá bom? Falar do Mirassol, né, nesse 3-1 para a equipe do Brusque, um jogo... o jogo foi Marcílio Dias, a uns 45 quilômetros de Brusque, onde a equipe catarinense tem jogado esse começo de ano. Nessa Série B, fez alguns investimentos, trouxe, por exemplo, o Paulinho Mocelin, que estava no Londrina no passado. Tem o Wallace, zagueiro que foi do Flamengo, né? Um zagueiro que é bem conhecido do futebol brasileiro. E mais outros jogadores que, né, muito mais remanescentes ali da Série C do que propriamente um time com um grande investimento para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Potiguar, o volante, que foi muito bem na partida, enfim, e esse é o Brusque. Então, eu imaginava, quando eu fui começar a assistir, liguei lá o canal para assistir a partida contra o Mirassol e Brusque, eu imaginava o Mirassol pelo histórico de ter vindo de um Campeonato Paulista, pela capacidade que a equipe demonstra ter, pela sequência de trabalho que tem o Moza, que tem jogadores que vão permanecendo na equipe paulista. Eu imaginei um Mirassol muito mais compacto, né? Um Mirassol muito mais com cara de time do que o contrário. E isso não aconteceu. Em parte do jogo, o Mirassol até pressionou. O Mirassol até teve a oportunidade de virar o placar, né? Passar à frente. O Brusque sai na frente logo no começo do jogo. Consegue o empate com uma penalidade, né? E apesar de, em parte do jogo, o Mirassol ter pressionado, ter, né, atacado a equipe do Brusque, até teve a oportunidade de virar o placar, a consistência do jogo do Brusque foi muito mais visível e mais efetiva, né? Porque o Brusque acabou fazendo 3-1, conseguindo o resultado ali na reta final de jogo, principalmente controlando o jogo e não sofrendo tanto na etapa final. Se a gente for olhar, o Mirassol tem o Muralha como goleiro, tem o Luiz Otávio, tem o Gabriel e o Danielzinho. O Gabriel, que é aquele mesmo do Flamengo, que já está, né, há um tempo no Mirassol. O Chico Kim, Negueba, que tem vários Neguebas, né? Mas esse Negueba que está no Mirassol também já estava aí no elenco. E o Fernandinho, que é talvez o grande responsável pelas ações ali pelo lado esquerdo. É nele que o Mirassol consegue o pênalti, numa jogada individual, que ele sai costurando a defesa do Brusque, consegue o pênalti. O Mirassol já estava perdendo, o Brusque tinha feito 1-0, e ali o Fernandinho sofre o pênalti, o De La Torre faz 1-1. O Brusque faz outro pênalti, o Mirassol tem a oportunidade de virar o placar e o De La Torre isola a bola. Depois do pênalti perdido, ficou um jogo onde realmente o Brusque ficou muito mais estável, as mudanças aconteceram. Saiu o Dentinho, saiu o Guilherme Queiroz na equipe do Brusque.
as entradas da equipe, veio o Anderson Rosa, que foi o grande diferencial para a equipe do Brusque, além do Osman também. Entrou o Olávio, aquele mesmo que passou pelo Atlético Cearense, ele mesmo passou na equipe do Brusque. E no Mirassol entrou o Isaac, o Diego Quirino, o Neto Moura, que eram jogadores ali para dar um pouco mais de consistência e ofensividade. Como eu disse, eu esperava mais de um Mirassol, achei o Mirassol taticamente no primeiro tempo organizado, o Gabriel jogando muito mais recuado do que na sua carreira de maneira geral, próximo ali do Danielzinho, o Chico circulando, vindo buscar essa bola, o Brusque bem fechado, a tentativa de acionar tanto o Negueba quanto também o Fernandinho nos contra-ataques, mas em termos de produção, em termos de ofensividade, achei um time mais com limitações ao longo da partida, talvez pelo gramado um pouco mais alto, talvez pela estrutura mesmo do Brusque, né? Um time muito mais brigador, mesmo que aparentemente desorganizado em alguns momentos, mas o Mirassol acabou não tendo essa capacidade de conseguir atacar tanto a equipe catarinense. Acho que é um time que pode gerar algum problema para o Ceará, pode em casa ter um desempenho melhor, deve ter um desempenho melhor, mas ficou claro que não é nenhum bicho papão, não só pelo resultado, mas pelo desempenho mesmo. A defesa tem um bom zagueiro que é o Luiz Otávio, mas é aquela coisa, é um zagueiro mais lento, né? Fez um gol contra ontem, por acaso, né? A bola vem no cruzamento, a bola desvia nele e entra. Um goleiro que é extremamente inseguro, que é o Muralha, muito pressionado. Então, assim, demonstrou fragilidades que o Ceará pode, com um time organizado, ir ao interior paulista e trazer uma vitória. Então, essas as impressões gerais dessa equipe do Mirassol nessa estreia da Série B, o próximo adversário do Ceará. E fica visível, possível imaginar o Ceará fazendo um bom jogo fora de casa e tentando trazer os 3 pontos lá do interior paulista. Se inscreve no canal, ativa as notificações para a gente continuar conversando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro também, falar sobre os adversários, falar sobre a preparação do Ceará ao longo da semana, a gente volta a falar sobre isso. O Ceará vem com novidades, Patrick de Luca pode ganhar oportunidade nesse meio de campo do Ceará, o Mancini vai tentando encontrar uma solução já, se o Saulo Mineiro não tiver à disposição. Será que vai ser o Barcelô? Será que vai ser o Recalde? Enfim, a gente vai conversando ao longo dos próximos vídeos, beleza? Valeu!